30 dias com as almas do purgatório. Novembro, mês de rezar pelas almas. Iniciemos com o sinal da cruz. Em nome do Pai, que nos cria, em nome do Filho, que nos salva, em nome do Espírito Santo, que nos santifica. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Unamo-nos às intenções de Jesus, às nossas. Peçamos que a divina vontade reine soberana sobre este momento, neste momento. Coloque suas intenções particulares. Iniciemos esta primeira dezena clamando e pedindo pelos vivos para que sejam fiéis ao amor de Deus e pelas almas do purgatório para que sejam sufragadas. Jesus e Maria, recomendo-vos as almas do purgatório. 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 Então vamos para a pequena reflexão que hoje nos traz um relato de um fato que ocorreu e que nós vamos agora tomar conhecimento, se já não o conhecemos ou ouvimos falar. É a narração de um impressionante exemplo na história de um homem chamado Pedro de Piotravin, ressuscitado dos mortos por Santo Estanislau da Cracóvia e que preferiu voltar ao purgatório a viver novamente sobre a terra. O aclamado milagre dessa ressurreição deu-se no ano de 1070. Santo Estanislau era bispo de Cracóvia, quando o duque Boleslau II governava a Polônia. O santo bispo não deixava de lembrar o príncipe de seus deveres, os quais, no entanto, ele escandalosamente violava diante de todo o povo. Como se irritasse com o santo destemor do prelado, Boleslau decidiu vingar-se dele, levantando contra o bispo os herdeiros de um certo Pedro de Piotravin, que morrera 3 anos antes, tendo vendido uma porção de terra para a igreja da Cracóvia. Os herdeiros acusaram o santo de ter se apossado indevidamente do terreno, sem tê-lo pago ao dono. Estanislau declarou que havia pago pela terra, mas, como as testemunhas que deviam defendê-lo tinham sido ou subornadas ou intimidadas, o bispo foi denunciado como usurpador da propriedade de outra e condenado a restituir a terra. Vendo que nada podia esperar da justiça, o santo bispo elevou então o seu coração a Deus, de quem recebeu uma inspiração repentina. Ele pediu um prazo de 3 dias, prometendo fazer Pedro de Piotravin aparecer pessoalmente para atestar a aquisição legal e o pagamento do terreno.
o tempo foi-lhe concedido como escárnio. O santo jejuou, fez vigílias e suplicou a Deus que defendesse sua causa. No terceiro dia, depois de haver celebrado a Santa Missa, ele saiu, acompanhado de seu clero e de muitos dos fiéis, ao lado onde Pedro fora enterrado. Às suas ordens, o túmulo foi aberto, no qual nada havia senão ossos. Ele os tocou, então, com seu báculo, e, em nome daquele que é a ressurreição e a vida, ordenou ao homem morto que se levantasse. Subitamente, os ossos se reuniram, revestiram-se de carne, e, à vista do povo, estupefato, o homem morto foi visto tomando o bispo pela mão e caminhando rumo ao tribunal. Boleslau, com sua corte e uma imensa multidão estava esperando o resultado com ansiosa expectativa. Olhai para Pedro, disse o santo a Boleslau. Ele veio, príncipe, para dar testemunho diante de vós. Interrogai-o, ele vos responderá. Impossível era descrever o estupor do duque e de seus conselheiros de toda a assembleia ali reunida. Pedro afirmou que tinha recebido o pagamento pela terra. Voltando-se para seus herdeiros, ele repreendeu-os por ter acusado injustamente o santo prelado e exortou-os, por fim, a fazer penitência por um pecado tão grave. Foi assim que a iniquidade, já estimando o seu sucesso, foi confundida. Eis que se dá, então, a circunstância que diz respeito ao nosso assunto. Não é isso? Então, olha o que aconteceu mais adiante. Estanislau propôs ao falecido que, se ele desejasse viver mais alguns anos, ele obter-lhe-ia esse favor da parte de Deus. Mas Pedro replicou que não tinha tal desejo. Ele estava no purgatório, mas preferiria retornar para lá imediatamente e suportar-lhe as penas do que expor-se à condenação nesta vida terrestre. O homem só suplicou ao santo que implorasse de Deus abreviar o tempo de seus sofrimentos, a fim de que ele pudesse entrar o quanto antes na morada dos bem-aventurados. Depois disso, acompanhado do bispo e de uma vasta multidão, Pedro retornou a seu túmulo, deitou-se, seu corpo se desfez em pedaços e os seus ossos retornaram ao mesmo estado em que haviam sido achados. Temos razão para acreditar que o santo obteve rapidamente a libertação dessa alma. Mas o mais extraordinário nesse exemplo é que mais nos deve atrair a atenção é que a alma do purgatório, tendo experimentado tormentos os mais atrozes, prefere voltar ao purgatório do que ficar neste mundo. Olha aí, nós às vezes pensamos, não, com certeza, quem já foi gostaria de voltar. Essa alma aí mostra que não. Por quê? Porque ali ele já estava garantida a sua salvação. Ele teria que pagar os seus débitos ali, sim, suas penas, mas depois disso entraria para o céu. Então são santas almas no purgatório. Por quê? Porque naquele lugar ali é a confirmação, embora com tantos sofrimentos, de que elas irão para o céu. Dali elas não irão se perder. Agora, por que ele não quis voltar? Porque com certeza aqui na Terra corremos muito mais riscos de nos perdermos, enquanto que elas não. Elas já estão garantidas como futuras moradoras do céu. A paz de Jesus e o amor de Maria. Até amanhã.